Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Conhecimento à Transformação. Meu nome é Leonardo, estou aqui com o nosso convidado. Se apresenta aí, pessoal. Prazer, eu me chamo Ana. Olá, tudo bem, gente? Me chamo Kael. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que essa conversa vai ser uma conversa muito legal, dá para aprender muita coisa com essa conversa que a gente vai ter, esse bate-papo. Oi, gente, eu sou a Victoria, é uma honra estar aqui com todo mundo. Também acho que vai ser uma conversa muito dinâmica. Aqui é a Bruna, vai ser um podcast muito construtivo que a gente vai aprender bastante. Prazer, eu sou a Marina. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje pra gente ter esse bate-papo. Bom, pessoal, muito legal receber vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Como a inteligência competitiva e a inovação, ela pode mudar a realidade. Então, para isso, a gente vai se inspirar na história de William, retratado no filme O Menino que Descobriu o Vento. Isso mesmo, e a gente vai discutir como esse filme se conecta com conceitos estratégicos que a gente estudou, né? Como a antecipação de tendências, o uso da informação para tomada de decisões, como superar desafios através da inovação, entre outros. E claro, sempre trazendo isso para o nosso contexto, né? Seja no mundo dos negócios, na publicidade ou até mesmo na nossa vida pessoal. Exato. Bom, então agora a gente vai para o nosso bate-papo. E como diz aquele ditado, né? Conhecimento é poder. Nossa, e o William que mostrou profundo. isso perfeito na prática pra gente. Que profundo. De tudo, vamos contextualizar um pouquinho sobre o filme para quem não assistiu. É um menino que ele vive em Malawi, é uma região que enfrenta muita pobreza e a fome. E ele conseguiu construir um moinho de vento para gerar eletricidade e bombear água para sua comunidade, mudando um pouco da realidade que eles viviam. E isso aconteceu num contexto super desafiador, né? O país estava sofrendo com uma seca severa, a fome ficava aumentando e o William não tinha acesso à educação. Mas ele usou a curiosidade e os livros da biblioteca para aprender sobre energia e engenharia. Nossa, gente, esse filme ele é muito emocionante. E se a gente for pensar na inteligência competitiva, já entra num ponto-chave aí da matéria. O uso estratégico da informação. Então ele identificou um problema em que ele estava inserido nesse contexto e vivia com pessoas ao redor que também estavam vivendo esse mesmo problema. E ele buscou conhecimento para resolver isso e aplicar na prática. Exatamente, que é um dos principais pilares da inteligência competitiva, Verdade. né? Saber coletar e interpretar esses dados para tomar decisões estratégicas. E também a antecipação de tendências, né? Ele percebeu essa crise antes que ela piorasse, encontrou uma solução que mudou tudo e Exato. foi inovador e sustentável. Ele foi muito persistente também, né? Porque embora ele tivesse os desafios, por exemplo, que no filme retrata que os pais dele não conseguiam pagar a escola, mesmo assim ele não desistiu e a bibliotecária ajudou ele com o incentivo do estudo e foi aí que ele foi atrás dos livros de eletricidade para ir atrás disso tudo. E levando o gancho, né, já pegando esse gancho, isso é o que as empresas elas tentam fazer o tempo todo, né, que é identificar problemas ou oportunidades antes da concorrência e se preparar para isso. A maioria das empresas, na verdade, que Sim. tipo 99,9% das empresas tentam fazer isso. Com Exatamente. toda Tem certeza. até um ponto no filme em que, naquele momento, né, no filme inteiro a gente vê uma crise de fome muito grande, mas tem um ponto no filme onde a mãe do William, ela fala que eles já passaram fome há 20 anos atrás, se eu não me engano, no tempo. Então a gente consegue frisar aí essa parte da gente ver o despreparo para aquele cenário por algo que eles já tinham passado. Né? Sim, Então com a gente vê a certeza. importância da Sim. gente se preparar, da gente vê que algo já aconteceu, a gente tem que estar preparado, né? As empresas, as marcas têm que estar preparadas para tudo que já aconteceu e possa acontecer novamente e para aquilo que não aconteceu ainda, né? A gente tem que ter essa inteligência de mercado. E tá Sim, sempre inovando, né? Sempre pensar em novas estratégias. Um ponto muito interessante no filme é como o William identificou um diferencial competitivo. Ele viu no vento um recurso inexplorado e ele soube aproveitá-lo muito bem. E é como no mercado, as empresas conseguem enxergar nichos pouco explorados e sair na frente. Exatamente. Por exemplo, o Nubank, que viu uma dor no sistema bancário e criou uma O solução Nubank inovadora. é um ótimo exemplo disso, a famosa Sim. inteligência competitiva mesmo. Exato, porque isso leva a um ponto muito interessante que a gente não pode esquecer a resistência à mudança. Então, provavelmente, quando o Nubank ele surgiu nessa inovação de um banco digital, saindo desse sistema clássico e arcaico que já era instaurado aqui, já era o sistema tradicional dos bancos, com certeza isso era uma questão que as pessoas tinham um pouco de
resistência, elas tinham um pouco de medo até. Sim. Porque era algo que ninguém nunca tinha feito, então envolvia um Inovador, risco né? enorme, né? Muitas críticas, né? Muitas. Exatamente. No filme até tem uma parte de... Já próximo do final, quando o William... Ele tem lá toda a sua ideia, né? Mas ninguém aceita a sua ideia. E ele vai contar a sua ideia para os seus amigos, né? Sobre como criar ali o primeiro protótipo pequenininho, né? Qual é o nome? moinho de Do vento. moinho de vento. Sim. E quando ele fala para os amigos deles, um dos amigos dele acha que é besteira. Então ele simplesmente deita na cama ali e não participa. Só olha ali o menino criando. E os amigos deles, né? Os outros amigos apoiando ele, Sim, mas apoiando. Sempre tem um. desacreditando. Sempre tem um. Quando é mais, hein? Exatamente. Exato. Sempre tem aquela pessoa que No vai. filme, a própria comunidade não acreditava na ideia de William. O Uma próprio ideia que pai acabou dele, salvando né? ele, né? O próprio pai não Exatamente. acreditou Quando- porque era algo novo, né? Sim, quando ele mostrou o protótipo pro pai, o pai achou que era uma besteira, inclusive até Uma jogou perca de assim, tempo, né? Até acabou quebrando. E depois o pai dele viu que realmente isso podia ser a solução. E é isso Exatamente. que A gente pode até acontece. trazer a parte a questão de empresas nesse momento. O pai dele ali representa poder, né? O poder de alguém grande dentro de uma empresa. E ele representa alguém abaixo do pai, né? Então, alguém abaixo de um cargo de liderança Que é o na filho. empresa. Então, ele tinha uma ideia que podia mudar todo aquele cenário. Então, a gente pode trazer isso também hoje para a nossa vida real, né? A gente pegar essa ideia de que pessoas que não estão em cargos de liderança, Podem dar ideias. mas podem ter visão Sim. futuras, né? Para mudar situações, cenários e enfim. Bom, e aí que a gente entra na importância da comunicação estratégica, né? Que para implementar novas ideias, você precisa engajar as pessoas e mostrar o valor da inovação. Sem contar o foco na sustentabilidade, que hoje é essencial para qualquer negócio, qualquer empresa precisa ter essa parte de sustentabilidade, que as empresas que inovam com esse pensamento, elas conseguem um grande diferencial competitivo. E as empresas que até ficam atrasadas no mercado, num geral, além de sustentabilidade, ficam para trás. Então, você tem que estar sempre antenado no mercado e também nas tendências. E agora a gente vai ver um pouquinho como que a gente pode usar, então, a inteligência competitiva no dia a dia, né? Levantando em consideração esses pontos que a gente levantou. Beleza, mas como é que a gente pode aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, aprendendo a enxergar as oportunidades onde os outros não veem. Exatamente. Eu acho que isso vale tanto para os negócios quanto para a nossa própria carreira. Eu acho que outra coisa muito importante é investir na educação. Se manter atualizado, Sim. estudar, pesquisar. E o nosso exemplo é o William, que ele só conseguiu inovar porque ele foi atrás de conhecimento. Mesmo Exato. tendo Exatamente. pouco Pouco recurso para recurso. isso, ele conseguiu. Ele não desistiu. Conhecimento é a base de tudo, né? E também outro ponto é entender que a resistência ela faz parte desse processo. Então a gente não pode já desistir de cara quando alguém já vem e contesta numa ideia nova. Porque qualquer mudança a gente vai encontrar essas barreiras, porque a persistência ela é fundamental. E é até um pouco importante, de repente se não tivesse essa persistência, ele pudesse não ter aprimorado a ideia a ponto de gerar tanto valor e as pessoas acreditarem e também investirem na ideia dele. Então essa resistência faz parte do processo e faz com que a gente consiga aprimorar as nossas ideias inovadoras. Tem vários exemplos de empresas que aplicaram inteligência competitiva. Nubank, como a Victoria falou, a Amazon, Tesla, entre outras inúmeras que eu não consigo nem lembrar agora. E todas elas se destacaram porque souberam antecipar tendências e inovar, né? Ver o cenário do mercado, né? Bom, acho que deu pra ver como a inteligência competitiva não é algo restrito ao mundo, assim, corporativo. Ela pode ser aplicada em qualquer área da vida, pessoal ou a parte empresarial. E o mais legal é a gente ver que o conhecimento, a criatividade e a persistência pode mudar muitas realidades. Exatamente. O William é um exemplo de como a informação certa, no momento certo, pode transformar as vidas. E para fechar, a gente deixa aqui uma reflexão. O conhecimento é uma ferramenta poderosa para transformar realidades, seja no Malawi ou no mundo corporativo. Inovação e inteligência estratégica fazem a diferença. Exato, porque vamos pensar aqui, galera, quando que a gente no nosso dia a dia nunca chegou pro nosso chefe, às vezes deu alguma ideia, ou até mesmo no ambiente familiar, vamos sair um pouquinho do mercado de trabalho. Quando que a gente nunca chegou com uma ideia para nossos amigos, de Ele alguma não coisa dá diferente? atenção, né? E as pessoas, elas encontram resistências, né? Uhum. Para aceitar essas ideias de fato. E se o William tivesse feito isso no começo, talvez hoje em dia eles ainda estariam vivendo a fome, vivendo a seca. Sim. Porque as pessoas não viam valor na ideia dele. Foi só quando ele conseguiu mostrar na prática
como aquilo era aplicável, como aquilo podia trazer bons resultados, que todo mundo daí investiu na ideia e correu para ajudar. E além disso também, não só a pessoa que tá dando essa ideia, eu tenho um cargo abaixo, eu não vou falar nada porque eu tenho medo das pessoas me rejeitarem. Não, você tem que se impor, você tem que ver o momento certo para você falar e que as pessoas te ouçam. Ver que é uma ideia que não é só sua, mas que pode ser complementado por outras pessoas também. Exatamente. É igual o William, né? Durante toda a trajetória dele no filme, ele teve diversos motivos para deixar toda essa ideia para trás, né? Porque ele não podia estudar, né? Ele era impedido de estudar, os pais deles não podiam pagar os estudos dele, né? Então, tudo que ele queria era estar ali, e quando ele enxergou uma oportunidade de resolver o problema, que ele sabia que ele só ia conseguir entrando na biblioteca, que também ele era proibido de entrar, ele continuou indo atrás, ele continuou ali investindo, porque ele acreditava, ele tinha certeza que aquilo ali ia dar algum resultado no final. Sim, e como a gente viu, deu. Ele teve muito foco e persistência, né? E acredito que a gente tenha que usar isso também muito no nosso dia a dia, tanto na vida profissional, na vida pessoal. Sim. E não desistir. E no porque fim, o pai dele... Pensar Desculpa, sempre... gente. No fim, essa resistência que as pessoas têm, no fim, isso sempre traz benefícios para todo mundo. Tipo, todo mundo é beneficiado no final de uma forma ou outra. Exatamente. Tanto que no final, né, a colheita funcionou, né? Ele conseguiu bombear a água para poder arar a terra, né? Molhar a terra, né? Porque a terra estava seca. E no final todo mundo realmente foi beneficiado, né? Ele conseguiu alimentar toda a comunidade, né? E uma prova de que as pessoas só compram quando dá valor é porque tudo na vida a gente só vai investir naquilo que nos traz retorno. Então, quando a gente pensa numa empresa, se uma empresa ela vem com uma ideia inovadora, de cara os investidores eles já não querem investir o dinheiro dele em algo que eles não sabem que vai trazer retorno. É muito arriscado. Exato, é um risco que eles estão correndo. Então, para eles é um pouco receoso isso. A gente pode citar mesmo até a história da Nike. Sim, no começo, a galera não queria investir na Nike. Mas quando ela abriu o capital dela para o mercado e os investidores começaram a ver que aquilo podia dar certo, veio também aí o treino do Jordan, que viu que a galera comprou essa ideia, os investidores investiram e a Nike virou o sucesso que é hoje. Exatamente. Então isso mostra que se a gente não mostrar valor na nossa ideia, se a gente não mostrar como isso pode trazer resultado palpável, ninguém vai investir junto com a gente. Uma palavra que é legal levar para a vida assim, corporativa é coragem, né? Enquanto a gente não tem a coragem... Exato. Né, para investir em coisas que possivelmente podem ser coisas grandes, que podem ajudar a sua marca a crescer, você não vai sair do lugar. Exatamente. No filme mesmo, para ele construir Moinho. o moinho, né? Para ele construir o moinho de vento, ele precisava de uma peça de bicicleta do pai dele, que o pai dele não queria ceder para ele, que era chave para ele terminar, né, todo o processo. E o pai dele não queria ceder, né, com medo talvez medo do tanto pelo cenário do que estava acontecendo, mas também medo do que o filho estava pensando, ou enfim, né? Então a gente vê a importância de se investir, às vezes, em coisas que a gente talvez não acredite, as empresas não acreditem, né? E a importância de ter visão, né? Dos resultados. Uma questão de tentativas, né? Se a gente vê que algo pode gerar, nem que seja só um pouquinho de resultado, às vezes vale a pena tentar, né? Às vezes vale a pena investir. Eu acho que a maior lição desse filme é que com conhecimento e estratégia a gente pode resolver qualquer problema, seja na vida pessoal, nos estudos ou no mercado de trabalho. A gente sempre tem que buscar informações e nos preparar para desafios futuros. Exato, a gente também não pode se acostumar com a situação ruim que a gente tá, né? Sim. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Às vezes na empresa a gente tem um processo que é antigo, a gente tem um processo que a gente vê que não funciona, mas a gente também cai no comodismo, né? A gente não pensa em trazer uma ideia inovadora. É o famoso sair da zona de conforto. Exato. Exatamente. Se o William não tivesse tido uma ideia genial a ponto de estar incomodado com aquela situação e ele queria transformar aquilo, ele estaria até hoje vivendo essa mesma realidade. E o mesmo para toda a comunidade. Quando ele apresentou aquele projeto, ninguém queria comprar aquela ideia. Então eles só faziam mais do mesmo. Mesmo eles sabendo que aquilo não ia tirar eles daquela situação, era a zona de conforto deles. Então eles não queriam arriscar algo que eles não sabiam se teria futuro ou não. O pessoal só acredita quando dá certo, né? Pois é. Exato. Quando Quando vê dá o final. certo, muita gente vai lá em Vê cima. o resultado. É sempre assim. Então a gente sempre tem que buscar informações e nos preparar para os desafios do futuro, né?
Eu acho que a maior lição, então, que o filme ele deixa pra gente, pro público que tá assistindo, é que conhecimento e estratégia podem resolver qualquer problema. Então, o William, ele tinha tudo pra continuar naquela situação, porque ele não tinha recurso financeiro, ele não tinha estudo, não tinha nem acesso mesmo à informação, mas mesmo assim, ele com persistência conseguiu transformar a sua realidade, porque ele soube analisar as informações, ele soube pensar fora da caixa, sair do comodismo e usar isso de uma forma estratégica. Então, se a gente aplicar isso no nosso dia a dia, seja nos estudos, no trabalho ou até mesmo em projeto e ambições pessoais, a gente vai conseguindo se preparar para um desafio no futuro e se preparar para que a gente resolva isso da melhor forma. E trazendo Sim, isso para a verdade. realidade, a gente pode até ver um pessoal que é adolescente, que tá saindo do ensino médio, que entrar numa faculdade, e só com estudo a pessoa consegue entrar na faculdade, ela consegue mudar a realidade dela, estudando, entrando numa faculdade boa, se empenhando nessa faculdade e depois emendando um trabalho bom. Então, isso aplicado na realidade funciona. Com certeza, o conhecimento ele é a base de tudo e pode transformar realidades, É né? o que o Caio falou no começo do podcast, conhecimento é o poder. Exato, uma exatamente. frase profunda. E a gente frisar sempre a importância, né? O filme deixou muito claro e muito explícito isso, a importância das empresas estarem atentas a problemas futuros que possam acontecer, né? Então a gente fala muito sobre IA, sobre inteligência artificial, o mundo está mudando, então as empresas têm que acompanhar essas mudanças e quem não acompanha fica para trás. E quem não se prepara, é como no filme, né? Vira um caos total. No filme a gente viu lá, né, a bagunça que foi quando chegou a crise da fome, então era gente brigando, era gente roubando, então a gente trazendo isso para as empresas, né? As empresas num momento de crise, quando se der de cara de vez com a crise sem estar preparado, é isso, né? A gente fala sobre fechar as portas, né? Como muitas empresas já fecharam. Essa é a importância de todo mundo, independente do cargo, independente da fase da vida que está, a importância de ter a inteligência competitiva, né? A gente precisa ter em todos os momentos da nossa vida, independente do lugar que a gente esteja e as pessoas que estejam com a gente gente precisa ter isso. Bom, gente, queria muito agradecer a participação de vocês. Muito Eu obrigado. adorei a conversa. Muito obrigada, foi Eu muito acho que foi bom. um papo muito produtivo e aí sai daqui com muito mais evoluído, né? Vou sair pensando, vou pensar até semana que vem no que a gente tá conversando aqui. É. Vou pensar no resto da vida. E falando com você aí de casa, espero que vocês tenham gostado. Então, a história do William, ela sempre vai nos trazer a lembrança de que a inovação, ela nem sempre vem de grandes empresas. Elas podem vir de pessoas que estão em cargos abaixo, de pessoas que não estão ocupando cargos de liderança, ou até mesmo de uma empresa pequena. Então, nenhuma ideia, ela é ruim e não necessariamente apenas as pessoas grandes conseguem tê-las, né? Exatamente. Então, fica aí essa dica e essa reflexão para vocês aí de como que a gente pode aplicar essa mentalidade no nosso próximo caminho.